Eu quero primeiro estudar para achar, depois tem uns anúncios importantíssimos. Graças a Deus, nós vamos ter uma ajuda também no Brasil, de um rabino. Então, além do Rabino Bisker ajudando aqui em Israel, além de outros rabinos, mas ele é o principal, nós teremos um rabino no Brasil ajudando as pessoas que estão no processo de conversão. Graças a Deus, passo a passo, as coisas estão encaixando. Tem mais alguns anúncios, mas eu quero primeiro, hoje, entrarmos no estudo dessa paraxá, porque ela tem uma mensagem importante para todos nós e muito adequada ao nosso momento. E durante toda a nossa história, a paraxá sempre nos deu orientação. Ela sempre foi importante para nos orientar, para nos dar uma orientação sobre o que a gente precisava no momento. Essa semana, o Eterno proporcionou algo muito especial, não só para mim, mas para toda a nossa comunidade, porque afeta toda a nossa comunidade, mas deu receber uma brahá de uma pessoa muito elevada, que inclusive passou um pouco sobre nós e sobre o que está acontecendo conosco, enfim. E foi muito importante, porque confirmou muitas coisas que nós temos trilhado, e essa pessoa, né, foi assim uma coisa muito, digamos, uma oportunidade realmente muito grande, porque não é fácil, né, você ter esse acesso, e o Eterno abriu, né, essa porta, foi muito importante, foi muito bom, me ajudou também muito a ver as coisas de uma maneira muito clara. Então foi um encontro maravilhoso e que afeta muito a todos nós, não tenha dúvida. Ok, Eterno, nós pedimos que haja tua sabedoria divina, nos ajude a captar a lição dessa paraxá, mas de uma forma aplicada à nossa realidade. Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu. Gente, essa paraxá, Beshalach, ela é justamente o momento quando o povo judeu, né, sai do Egito, né. Faraó, embora resistiu muito com todas as possibilidades, ele chega uma hora que não dá mais, né? Morrem os primogênitos, e acontece um fato que está nos Midrashim, que numa mesma casa vai morrendo mais do que um filho. E isso em razão da promiscuidade que havia no Egito. Então, o que acontece? Às vezes a mulher tinha filhos não só do marido, mas de outras pessoas. E esses filhos eram filhos, né, de vários pais. E aí começou a ocorrer um fenômeno de morrer mais do que um filho dentro de uma casa. E os egípcios ficaram confusos. Então eles achavam que ia morrer todo mundo, né? E eles então, juntamente, obviamente, o faraó, em especial, deu, né, a liberação para eles. Moshe esperou até o amanhecer para poder sair, né? Não saiu assim, escondido à noite, ele saiu de manhã, também para mostrar, né, para o faraó que ele iria sair no tempo determinado. E muitas pessoas deram presentes ao povo judeu. E o povo judeu pediu também, né, para poder adorar o Eterno. E ao mesmo tempo eles ofereceram mais do que foi pedido. Então sai o povo judeu e aí começa essa paraxá. E nós vamos analisar as primeiras palavras de uma maneira profunda e pegar as lições.
né, as lições e aplicar essas lições ao que nós estamos passando no nosso processo. Então vamos lá. Começa a Parashá em Shemot 13:17 e diz: Vayhi beshalach paró et ha'am. Então, e foi, né, no enviar o faraó, o povo. E aqui existe um comentário muito interessante dentro dessa palavra Vayhi, né, e foi. E o Rabi Shimon Bar Yochai, ele divide ela em duas, e ele usa a primeira parte como, né, vai é no sentido de um lamento, né? É como se em português fosse ai, né? Uma lamentação. E o que o Rabi Shimon Bar Yochai ele explica é que quando o povo judeu foi visto, né, na manhã, totalmente diferente, não mais com aquela aparência de escravos, né, sujos, eram vistos como uma ameaça, eram vistos como estrangeiros que poderiam se tornar uma ameaça, né? Houve uma difamação do faraó pelas suspeitas dele com relação ao povo judeu. Então ele passou primeiro uma imagem muito negativa do povo judeu e depois, sendo escravizado, o povo judeu passou a ser visto como, né, a classe social mais baixa da sociedade. E de repente, na manhã, né, à vista de todas as pessoas, está lá o povo judeu bem vestido, limpo, dividido em tribos, cada um com a sua bandeira, organizado. E aí o povo do Egito levou um susto, né? E lamentou. Né? Existe uma história que vai exemplificar isso, de um homem que tinha uma terra, mas a terra tinha que primeiro limpar ela, tratar ela para poder construir. Ele não quis fazer isso, né? Vendeu rápido aquela terra, vendeu por um preço até barato, e uma outra pessoa que comprou, quando começou a preparar a terra, achou um tesouro e construiu um palácio naquela terra. E, obviamente, aquele homem que vendeu tentou retomar a terra, mas não conseguiu, porque ele havia vendido, e o tesouro pertencia, então, ao novo dono. Ele lamentou, né, porque perdeu aquele tesouro. Então, baseado nesse comentário, o povo egípcio, de uma forma geral, eles olharam para o povo judeu e ficaram chocados, impressionados, e sentiram como, né, por que nós tratamos esse povo dessa maneira? Né? Na verdade, era um povo que poderia agregar, né? Ou seja, era um povo especial. Né? Naquele momento, as pessoas se deram conta por que o povo judeu era o povo escolhido. Né? Aí você vai falar, tem comentários diversos na Torá sobre o estado do povo judeu. Então, alguns comentários falam que o povo estava num estado muito baixo no sentido espiritual, quase numa situação irreversível. Mas outros comentários falam que haviam grandes sadiquim e haviam pessoas muito sábias. Todos os comentários são corretos, gente. Existiam todas essas coisas. Mas na saída ocorreu uma grande chuva. Né? Muitos também morreram, até, né, quando houve a escuridão, muitos, até do povo judeu, morreram. E aqueles que fizeram uma chuva verdadeira, eles realmente ali estavam numa posição muito, muito forte, né? Então, todos os egípcios olharam o povo judeu e ficaram impressionados e lamentaram. E o faraó, né? O processo com ele foi um pouquinho mais lento. Ele vai chegar uma hora que ele vai se arrepender de ter enviado o povo judeu e
acontece uma série de sinais até sobrenaturais, né, que vai convencer o faraó de perseguir o povo judeu, né? Nós vamos observar, depois vamos concluir isso mais na frente. Mas vamos lá. Continuando o texto. Diz, Velo Nacham Elohim Derech Eretz Filistim. Então, o Eterno não os guiou, né, pela terra dos filisteus, né? E continua o texto. Que Karov Hu, que era perto, né? Que era perto, era o caminho mais curto. E continua. Que Amar, porque ele disse, Amar Elohim, disse Elohim, Pen Inachem, né, para que não se arrependam, Am, o povo, Mir Hamá. Então, para que não se arrependa o povo, né, quando eles, né, verem a guerra, e continua, Shavu, né, e retornarão, Mitzraima, para o Egito. Então, a princípio, o sentido literal, né, o sentido mais claro, é que o Eterno não quis colocar, né, o povo naquele caminho mais curto para que não ficassem assustados, embora eles estavam armados. Nós vamos ver isso mais na frente. Porém, segundo os comentaristas, o que ocorreu foi algo mais específico. Os Bnei Efraim, né, a tribo de Efraim, antes de começar toda a parte do Êxodo, eles fizeram um cálculo errado, se eu não me engano, 40 anos errado, e resolveram sair do Egito. Eram 200.000 pessoas da tribo de Efraim. E eles resolveram sair, né, do Egito, achando que aquele era o momento. Os Rachamim, os sábios, disseram para eles, não, o seu cálculo está errado, né? Não é a hora de sair. Nós temos que esperar, né? Não completou o tempo. Mas eles não escutaram os sábios. Eles calcularam, fizeram seus cálculos, acharam que o cálculo estava correto e resolveram sair. Eles conseguiram. Eles conseguiram se libertar do Egito. Eram 200.000 pessoas e eles saíram do Egito. E não levaram os ossos de Yosef, como, né, todos haviam feito um juramento, e Yosef fez com que todos jurassem, que ao sair deveriam levar seus ossos. Então, os Bnei Efraim, eles saíram, não levaram os ossos de Yosef e não escutaram os Rachamim. Foram na sua própria cabeça, não, vamos embora, né, e vamos fazer do nosso jeito. Em todas as épocas, gente, escute algo muito importante. Os Rachamim, os sábios, sabem o que estão fazendo. Eu estava observando, algumas pessoas até diriam, puxa, o próprio processo de conversão tem muitos critérios, existe uma série de barreiras até que as pessoas conseguem. Existe porque existe um propósito divino. E fiquem totalmente certos que quando chegar o momento de estar amadurecida a geração que vai entrar, essas barreiras vão terminar. Mas o Eterno
né, deu aos Rachamim, aos sábios, essa capacidade, essa sabedoria para chegar até os nossos dias com a Torá, a mesma Torá que foi dada a Moshe, né? A mesma Torá que foi ditada a Moshe está até hoje nas nossas mãos, por essa liderança dos Rachamim. Apesar de todos os holocaustos, de todas as tragédias, permanecendo firmes e transmitindo essa Torá, transmitindo de geração a geração. Então nós precisamos agir com sabedoria, porque sobre Bnei Efraim, esse comentário, né, é de uma Midrash Avkir, diz que eles recusaram andar segundo a Torá de Hashem. Mas qual foi o erro que eles cometeram? O grande erro deles foi não ouvir os Rachamim. E o Eterno considerou que isso foi uma recusa deles de andar segundo o caminho da Torá. E também não cumpriram o juramento. Mas qual era o juramento? O juramento era levar os ossos de Yosef. O que aconteceu com eles? Todos eles foram mortos e caíram numa guerra contra os filisteus. E os corpos deles não foram enterrados. Então, os ossos deles ficaram expostos. Daí, mais na frente, há uma profecia de Ezequiel que refere-se a esse fato, né? Porque eles eram a cabeça da casa de Israel, né? Eles eram a cabeça da casa de Israel. A profecia atinge eles, segundo Urash, né? Pode ter um sentido amplo também de toda a casa de Israel, ou seja, das 10 tribos, mas especificamente também se cumpre nesses Bnei Efraim, onde existe aquela profecia dos ossos secos, ou seja, é uma profecia de que eles ressuscitarão, né? Porque os ossos deles, eles ficaram expostos. E por isso existe essa palavra, né? Beriotam Milchama, que não era só ver a guerra, mas segundo os comentaristas, era para o povo não ver os ossos, né, dos Bnei Efraim que foram mortos, não terem naquele momento o conhecimento de que os filisteus haviam matado todos eles. Então, o Eterno não queria que o povo entrasse em contato com essa realidade, porque poderia, né, como diz o texto, fazer com que eles recuassem, eles retornassem ao Egito. É muito importante, gente, duas coisas nesse texto. Primeiro, nós devemos ter paciência de dar os passos corretos no tempo certo para alcançar o propósito divino. Isso é fundamental. E segundo, guardar nossos olhos, guardar nossos ouvidos. Nós estamos, por exemplo, agora, num momento extremamente importante. Aqui em Israel, nós, além do Rabino Brisker, outros rabinos estão nos apoiando. Eu tive a oportunidade de ser recebido por uma pessoa muito elevada, que trouxe uma instrução extremamente importante, tanto para mim como para toda a nossa comunidade, e trouxe uma instrução muito encorajadora e muito espiritual, e fez um abrahá. Foi muito interessante porque nesse mesmo dia, o rabino do Brasil que foi consultado
com a possibilidade de ajudar as pessoas que querem se converter, no sentido de orientá-las e acompanhá-las para emitir uma carta para que essas pessoas possam agilizar o processo de conversão. Esse rabino, nesse dia, aceitou nos ajudar. Então, nós temos um rabino em Israel nos ajudando diretamente, que é o Rabino Bisker. Nós temos outros rabinos se envolvendo para nos ajudar. Nós temos esse rabino, agora no Brasil. Eu vou ter uma reunião com ele semana que vem, Bezrat Hashem, e já vamos marcar, a princípio, as reuniões serão no Rio de Janeiro e em São Paulo, presencial, e haverá um acompanhamento das pessoas, para que possa ser emitido depois uma carta de recomendação diferenciada, porque baseando-se no fato das pessoas terem sido preparadas, né, presencialmente por um rabino no Brasil, e que tem, obviamente, o aval para dar essa carta. Então, coisas maravilhosas estão acontecendo. Então, nós temos que ter cuidado de não agir nem como os Bnei Efraim, de correr para fazer as coisas antes do tempo, mas ter paciência. E nem devemos olhar coisas que nós não devemos olhar, ouvir coisas que nós não devemos ouvir. Observe o cuidado do Eterno. O Eterno teve o cuidado que o povo não tomasse naquele momento o conhecimento através, né, de visualizar ou de vir a saber que todos os Bnei Efraim, 200.000 pessoas foram mortas e os corpos deixados, né, sem serem enterrados ao ponto de ficarem os ossos no chão. Daí o cumprimento da profecia dos ossos secos, que de maneira específica se refere aos Bnei Efraim, que é a cabeça da casa de Israel, no sentido pleno, toda a casa de Israel, que são as 10 tribos. Então, observe como é importante esses cuidados, né? A questão de ver os ossos, todos esses comentários também, de um Midrash do Rabi Shimon Bar Yochai. Ok? Então, nós temos que ter muita sabedoria, né? Nós temos que ter muita sabedoria, nós temos que entender algo. Eu não posso falar todo o conselho que me foi dado, porque foi algo que o rabino, né, que me deu essa instrução, foi algo assim, a experiência que eu tive é difícil a gente transmitir, mas o que eu posso dizer é que a configuração, digamos assim, espiritual, tinha algo que é muito difícil de escrever, mas era como se tivesse algo que foi preservado lá do tempo que tudo começou. Tinha algo ali dentro daquele local que era muito antigo. Assim, eu vou ser muito sincero com vocês. Foi uma coisa assim, indescritível. Mas quando eu entrei no local, né, que eu iria conversar, né, não só eu, mas tinha outras pessoas, foi uma experiência muito diferente, muito diferente. Eu lembro que muito tempo atrás eu vi alguns relatos, né, ou até alguns filmes antigos, embora os filmes são muito distorcidos, hoje a gente vê isso, mas eu falava assim, é tão diferente aquela realidade da realidade atual. Eu não sei, assim, difícil colocar em palavras, mas quando eu entrei naquele local, tinha algo lá do passado, é como se fosse uma configuração divina que é preservada naquele local. Então, quando esse rabino chegou,
e tem uma elevação dos grandes rabinos que a gente lê nos livros, né? Realmente é uma situação impressionante. Eu mesmo, assim, eu estou acostumado a ter muitas experiências, né? Mas eu fiquei impressionado, porque eu estava sentado e eu fiz uma pergunta ao Eterno. Eu falei, Eterno, fiz uma pergunta. E a primeira coisa que o rabino falou para o rabino que foi comigo foi algo que era uma resposta direta à pergunta que eu havia feito ao Eterno em silêncio. Então ele já chegou respondendo a pergunta. Depois sentamos, ele me chamou e ele me deu instruções pessoais e me deu um brahá. O que eu posso dizer de tudo aquilo que foi passado é o que nós já sabemos, mas de uma maneira muito forte. O Eterno está conosco. Existem muitas almas que estão no nosso meio que precisam voltar da maneira correta, que vão ter que lutar, que vão ter que persistir e precisam voltar. É a grande chance dessas almas. E nós não podemos perder essa oportunidade. Então, nós não podemos cair nesse erro dos Bnei Efraim e nem devemos estar olhando e ouvindo coisas que não são boas para ouvir e que levam as pessoas a voltar ao Egito, a voltar a configurações anteriores. A Beit El Shama está entrando numa nova configuração. Algumas pessoas ficam preocupadas. Vai acabar né, coisas absurdas e vai abandonar. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, preste atenção. O trabalho que eu estou fazendo aqui não é só para mim, pelo amor de Deus. Está abrindo a porta para muitas pessoas que vão ter condições. Só o fato de termos agora um rabino no Brasil, isso é uma grande oportunidade. Então, na verdade, é uma porta que vai entrar um por um. E a entrada de um por um, eu hoje vejo como uma grande sabedoria divina. Por quê, gente? Vem um casal. Ora, chegou um casal para fazer o processo. Ele vai receber a atenção necessária. De todas as formas. Talvez se chegasse muita gente ao mesmo tempo, a menos, que fosse numa situação de aliar, mas não é o caso agora, vai ser um processo mais lento. Mas se chegasse muita gente, poderia ficar numa situação um pouco difícil de resolver vários problemas ao mesmo tempo. Vindo casal por casal, vai ser muito mais fácil, muito mais organizado, muito mais ordenado, porque cada um vai se adequar e chega o outro, já tem, e assim vão cada um escolhendo o que quer fazer, como eu falei no começo. Nós não vamos criar comunidades de forma alguma, cada um vai se encaixar onde sente que é o seu lugar, ou volta para o Brasil, ou fica num lugar dentro de um estilo ortodoxo, ou de outro estilo ortodoxo, ou resolve estudar a tempo integral, ou resolve trabalhar, estudar com um horário fixo, cada um vai tomar as suas decisões. Mas a grande missão, prestem atenção nisso, gente. A grande missão pelo qual o Eterno nos reuniu é que muitas almas possam retornar. Eu não estou com isso. Preste muito bem atenção nisso. Deixando de lado o trabalho com o Bnei Noach. O Bnei Noach, ele surgiu no trabalho e ele tem um propósito. Porém, o propósito pelo qual nós somos chamados no começo é que essas almas sejam restauradas, almas que precisam voltar para o judaísmo, precisam voltar
através de uma conversão correta, segundo a lei judaica, pela porta da frente, e precisam se esforçar para isso, e são almas que têm algo especial para contribuir espiritualmente. Quando os egípcios eles olharam o povo judeu, limpos, não sujos de barro, bem vestidos, organizados em tribos, eles ficaram chocados. E eles se deram conta de que era um povo especial. Eu quero dizer uma coisa a vocês, não estou dizendo da minha cabeça. Eu vi isso de uma pessoa muito importante. Existem almas muito especiais que estão no nosso meio. E essas almas, quando elas voltarem, elas vão ter uma participação muito importante nessa geração. Então, não desistam. Tenham paciência. Tenham muita paciência. Não olhem, nem deem os ouvidos para dúvidas, para pessoas que querem desistir e colocam mil dúvidas. Estejam firmes, porque quem vai perder é você. Porque muitos vão entrar. Muitos vão entrar. Mas se você der ouvidos, é você que vai perder. É você que vai ficar para trás. Eu preciso enfatizar isso agora. Depois que começar a entrar as pessoas, depois que começar realmente um processo de conversão da maneira correta, e volto a dizer, nós não vamos fazer comunidade em Israel, não. Cada um vai escolher onde vai ficar. Nós vamos ficar tranquilos por ter cumprido a nossa missão. E aí nós vamos organizar bem todo o trabalho com o Bnei Noach. Não se preocupem, nós não vamos desprezar ninguém. Mas eu ouvi de uma pessoa muito elevada, gente. Vocês não têm noção, porque eu não tinha noção. E quando entrei no local, eu não sei explicar para você, mas é como se a gente voltasse no tempo. Existia ali um tipo de presença divina preservada. Eu vou dar um exemplo. Não vou nem comparar, não vou nem dar exemplo. Mas era algo preservado, é algo que tinha uma configuração antiga. E quando entrou o rabino, é diferente, eu não sei, não dá para explicar. Só o fato de ele ter recebido, mas ter recebido de uma maneira que me deu muita, mas muita convicção, não só para a minha conversão, mas para de vocês, para a nossa comunidade. Porque eu me dei conta que existem pessoas, mas assim, que têm um potencial, e é o que eu concluí, eu não posso entrar nos detalhes, muito grande na nossa comunidade. Essas pessoas foram reunidas. E elas, quando entrarem pela porta da frente, elas vão fazer uma diferença, gente. O que vai acontecer exatamente, só o Eterno sabe. Mas eu saí dali, olha, assim, eu fiquei uns 2 dias ainda com aquela sensação, né? Com aquela sensação. Vocês terem uma ideia, o Rabino ele tem todo a rotina, né? Seu trabalho, uma pessoa já com a idade avançada, ele começa a atender 11 horas da noite. Então nós fomos atendidos depois de meia-noite.
mas foi uma experiência que eu espero que, e acredito, porque quando eu saí de lá, eu saí com uma... Ele descreveu nossa vida, né? Nosso caminho. Puxa, abriu meus olhos, assim, de uma maneira muito grande, muito grande. Então, eu quero transmitir para vocês isso. Guarde seus olhos, guarde seus ouvidos. Não se deixe seduzir pelo Yetzer-Hará, por atalhos, por caminhos que não vão levar a lugar nenhum. Nós estamos entrando pela porta da frente. Nós estamos entrando para fazer parte da história do povo judeu. Segundo a direção divina e as decisões dos Rachamim, dos sábios da nossa geração. Nós não somos almas que entram pela porta de trás ou tentam entrar. São almas que precisam retornar pela porta da frente. Eu estou trabalhando muito com esse objetivo. E eu quero te pedir, os Bnei Noach, tenham calma. Eu preciso completar esse trabalho primeiro com as pessoas que vão se converter e dar uma atenção muito grande. Depois eu vou também enfatizar o trabalho dos Bnei Noach, porque, na verdade, as pessoas vão entrando e algumas vão continuar dentro da configuração, podem voltar para o Brasil, mas outras vão seguir seu caminho. Então, tenham calma. As coisas vão se encaixar. Mas cuidado. Porque uma das coisas que eu entendi, os conselhos que eu recebi, é que nossas almas, tem almas de pessoas que tinham muito potencial e de alguma forma se desviaram no passado. Essas almas voltaram. E elas têm esse potencial e agora é a hora delas fazerem o caminho de retorno e trazer esse potencial. Ou seja, é o momento dessas pessoas terem uma nova oportunidade. Muito bem, vamos continuar e só finalizando. Então, continua. Vayasev Elohim et Ha'am derech Hamidbar Yam Suf. Vacha Moshim. Então, rodeou, né? O Eterno fez com que o povo, né, rodeasse, né, pelo caminho do deserto de Yam Suf, né, que foram parar no Mar Vermelho, né, no Yam Suf. E quando chegaram ali, o faraó, ele estava lá no Egito, e ali tinha se vocês observam no texto, que tinha um ídolo. E o Eterno deixou um ídolo só. Todos foram julgados, mas o Eterno deixou um. Para que o povo do Egito tivesse uma escolha ainda. Ou para atraí-los, se eles tomassem a decisão errada. Eu vou explicar isso mais. E se fossem julgados nas águas, porque quando eles aconselharam para agir contra os judeus, eles reuniram Bilam, Jó e o sogro de Moshe, Jetro. Jetro deu um conselho diferente
para não mexer com o povo judeu e foi embora. Jó ficou calado e por isso passou todas as aflições que ele passou. E Bilã deu o conselho, não, pode jogar nas águas, porque eles analisaram que tinha aquele versículo, aquele passuque, de que o Eterno não iria mais destruir a terra com as águas. A gente já falou sobre isso. Porém, ali estava dizendo que o mundo como um todo não ia sofrer mais aquele tipo de dilúvio. Isso não quer dizer que não poderia haver uma inundação local em algum lugar, numa cidade, muito mais da maneira que ocorreu o julgamento contra os egípcios. Então, o que o faraó fez? Ele reuniu o melhor do exército dele. O Egito já estava destruído, gente. O Egito não se levantou mais depois disso, nunca mais. O Egito era o império mundial, que governava o mundo conhecido, era respeitado por todas as nações, todos os impérios. O Egito foi totalmente destruído, cada praga foram pragas terríveis. Destruiu a plantação, o gado, trouxe realmente, acabou, foi literalmente uma guerra que acabou com o Egito. Mas o faraó reuniu então ainda o que sobrou, né, das melhores carruagens, do melhor do seu exército, e foi à frente na batalha. E foi à frente na batalha. E nós sabemos o que aconteceu. E é muito interessante porque teve um sábio que explicou isso e isso impressionou muito, né? Tem uma história que ele estava conversando com uma pessoa e a pessoa ficou impressionada, né, a maneira como o Eterno age com o povo judeu. Era um prosélito, né, que se converteu e ele ajudou outras pessoas a se converterem com esse depoimento. Porque um dos trabalhos dos escravos, era quando saía, né, com o mestre, levar a lanterna para iluminar o caminho. Ele ia na frente levando a lanterna. E o Eterno fez o contrário. O Eterno colocou uma nuvem iluminando o povo. O Eterno fez o contrário, né? Ao invés do povo judeu sair com a lanterna na frente, né, do seu mestre, do Eterno, né, que é o nosso Deus e aquele que nós somos servos, não, o Eterno colocou uma lanterna para iluminar o povo. E guiou, como está fazendo conosco, na proporção, obviamente, nas devidas proporções, nós somos pequenininhos. Mas a gente está vendo o Eterno guiando a gente, colocando luz no nosso caminho. Então, o mar abriu, né? O povo passou, houve uma série de discussões ali, mas finalmente começaram a passar, né? E atravessar. A água ficou de uma forma que parecia que jamais voltaria a ser água, né? Então os egípcios observaram aquilo e falaram, não, isso aí nunca mais será água, né? Pareciam duas muralhas. Faraó se iludiu com o ídolo que sobreviveu e o anjo responsável pelo Egito também começou a participar e Faraó ficou entusiasmado, achando que agora ia vencer o povo judeu. E a gente sabe o que aconteceu, todo o exército pereceu nas águas. Foi julgado nas águas, assim como o faraó determinou que os filhos do povo judeu fossem jogados nas águas. Muito bem. O que aconteceu com o faraó tem algumas versões, outras que ele vai se atrair de novo para as águas, ele morre, outra que ele vai para outros lugares, acaba fazendo. Alguns dizem que no final ele vai fazer techuvá, alguns dizem que ele nunca voltou mais para o Egito, mas o que aconteceu foi que o Egito ali ficou devastado. A gente sabe que depois surgiram outras nações, a Síria,
a Babilônia, os medos, persas, né, os gregos, os romanos, o Egito nunca mais conseguiu se erguer com a força que ela tinha. Muito bem. Então, gente, eu queria concluir trazendo alguns pontos importantes. O Eterno tem nos guiado. Ele está à nossa frente. Eu vejo aqui o apoio que nós estamos recebendo, não só do Rabino Biscar, mas principalmente, que ele é o nosso orientador, do Rabino agora no Brasil, que vai nos ajudar, dos outros rabinos, todos os projetos estão firmes, dos casais, das mulheres, dos solteiros, tudo está organizado. Eu criei uma comissão, né? Tem umas 12 pessoas que, de uma certa forma, contribuíram com o seu treinamento, e essas pessoas estão, é uma comissão que, junto comigo, estão vendo a melhor maneira da gente usar o apartamento, porque existe a possibilidade do projeto com os homens solteiros, porque para as mulheres já tem um local, mas tem que esperar só um pouquinho, bem pouquinho, tenham calma, porque a gente está completando o nosso processo. Logo que nós completarmos o processo, tem um local para as mulheres. Obviamente vão 2 em 2, 3 em 3, mas tem um local. Os casais têm o projeto dos casais está firme, mas para os homens tem uma organização de ensino, mas a gente precisa de um local para eles se hospedarem. Então, a gente está vendo a possibilidade deles se hospedarem no apartamento, né? E vendo a questão de passagens, de ônibus, para ver a melhor maneira de viabilizar isso em outro local. Então, nós estamos vendo a possibilidade. Então, eu dei um grupo de pessoas que participaram, um grupo tem 12 ou 13 pessoas, e essa comissão está administrando agora a questão do apartamento aqui em Israel. Nós estamos trabalhando juntos para ter mais pessoas, ter mais sugestões, ter também um grupo, né, representativo da nossa comunidade, e coloquei as pessoas que, obviamente, ajudaram. Não foi todos que ajudaram, senão seria um grupo muito grande, fica inviável, né? É bom ter uma representatividade, até para que se troque ideias e se tome decisões. E nós estamos discutindo sobre o tema, mas uma das ideias que nós vimos é a possibilidade desses jovens estarem lá. Não só jovens, homens. Quando eu falo solteiros, não é jovem, não é questão de idade. Que essa idade? Às vezes a gente fala jovem por ato, mas não é jovem. Homens solteiros, quando fala de mulher solteira, mulher qualquer idade, entendeu, gente? Então não tem questão de idade, não. Essas possibilidades, elas não têm limitações com relação a isso. Então, tudo isso está acontecendo, gente. A gente está chegando, né? Mas quando você chega para atravessar o mar, vai ter aqueles que vão falar: não, tá louco, vai afogar ali. Não, não vai, não pode atravessar o mar, porque você vai. Não, gente. O Eterno nos guiou até agora e vai nos guiar. Nós estamos tendo um apoio maravilhoso. Nós temos a oportunidade de entrar pela porta da frente e nós vamos entrar. Eu insisti nisso. Eu não busquei atalhos, não quero atalhos. Nossas almas têm condições. Eu tenho essa confiança. Nossas almas têm condições. Nós não somos um grupo de pessoas fracas que precisam de atalho, precisam de um jeitinho aqui, um jeitinho ali. Não, são almas dedicadas. São almas dedicadas. Elas têm condições. Então, as escolhas foram escolhas certas, gente. E nós vamos seguir com sucesso esse caminho.
Vamos seguir com sucesso. Muito bem. Então, gente, é isso, ok? Agora, eu queria trazer, antes da gente finalizar o shiur, duas coisas importantes. Eu sei que eu vou ter uma reunião com as pessoas do Rio, eu sei que o pessoal do Rio sentiu muito por a minha ausência, mas eu não estou abandonando vocês, não, gente. Eu estou fazendo um trabalho que vai trazer benefício para toda a nossa comunidade. Eu entendo isso, eu também sinto saudade de vocês. O pessoal do Rio, eu falei, sentiu mais, eu também sinto. Outros grupos, eles já estão, eles funcionam, né? O pessoal do Rio, a gente é muito unido. Então, vocês sentem falta, eu também sinto. Mas, gente, é preciso eu completar esse trabalho. É preciso eu estar na configuração certa para o bem da nossa comunidade. Eu vou reunir com vocês mais tarde, mas só quero deixar isso claro. Eu não estou abandonando, ninguém está abandonando e ninguém vai abandonar ninguém. Mas cada um vai ficar numa posição que vai ser bom para todos nós. Hoje nós vamos ter agora um rabino no Brasil nos ajudando. Isso é fruto do trabalho aqui. Nós temos lugares que estão sendo preparados para recepcionar as pessoas que vão chegar aqui, fruto do trabalho aqui. Então, embora eu tenha saudade das pessoas do Rio, porque nós temos uma ligação e vocês têm saudade de mim, da Silvana, da nossa família, mas nós precisamos sacrificar um pouco agora pelo bem de toda a comunidade. Porque isso está trazendo um benefício para toda a comunidade. Então nós precisamos fazer um sacrifíciozinho. Eu também tenho saudade. Eu vejo às vezes o pessoal programando a comida da sexta-feira, enfim, né, da Seudá. Né? A gente sente saudade de todo mundo. Vocês também sentem, eu sinto. Vocês sentem e eu sinto. Mas nós precisamos ter paciência e entender que isso é bom para a comunidade como um todo. E cada um vai ter que ficar numa configuração. Alguns vão ficar em Israel, outros vão ficar no Brasil, outros vão ficar. Eu vou estar visitando mais, quando eu falei para vocês que eu tenho que ter um tempo, eu preciso ficar aqui, ter a base em Israel, porque se eu não estudar, gente, eu não vou poder ajudar. Eu preciso estudar, eu preciso ter a base aqui em Israel. Isso não quer dizer que eu não visite. Isso não quer dizer que o Rio de Janeiro não vai ter luz. Claro que vai ter luz. A luz é do eterno. Na medida que existem pessoas... Por que você fala assim, mas por que você atrai luz? Qualquer pessoa que buscar atrair luz, a luz está dentro de uma configuração sobre a nossa comunidade. Existe uma luz que foi disponibilizada para a nossa comunidade. E essa luz pode ser extraída. Amanhã, se um outro líder precisa ficar um tempo estudando, não quer dizer que as comunidades vão acabar, porque o líder tem que estudar e um outro líder ficou encarregado e não vai ter mais luz e não vai ter mais nada. Que isso, gente? A luz vai vir. Agora é preciso a gente entender que nós temos que amadurecer. Que a conexão, ora, se alguém não chegar e der uma mensagem muito inspirada, eu vou ficar me sentindo que está faltando algo. Não. Cada um está ligado diretamente a Kadosh Baruch Hu. Pode pegar o Tanar e extrair luz e alimento, gente. É assim que é o povo judeu. Quando eu vou dar o shiur, eu vou dar uma visão. Eu vou dar uma visão que vai trazer benefício para todos. Eu vou trazer uma visão, eu vou trazer uma direção de como o Eterno está guiando, né, a nossa comunidade. A gente sente esse movimento pelas coisas que estão acontecendo.
pelas portas que estão se abrindo de uma maneira boa, de uma maneira correta. A gente sente essa direção fazendo uma leitura das coisas. Isso não quer dizer que eu não visite, que eu vou reunir as pessoas, né, orarmos juntos, matarmos a saudade, com certeza. Mas o que eu quero dizer é que não só eu, mas várias pessoas, elas vão ter configurações que vão trazer benefício para a nossa comunidade, embora, às vezes, a gente precisa renunciar um pouquinho à presença daquela pessoa por um tempo, para o benefício da comunidade. Para o benefício da comunidade. Para que isso gere algo que seja do benefício de todos. Não pode ser assim, não. E se o outro líder de outra comunidade ou de um grupo vir para Israel e tem que ficar aqui 1 ano, e agora, acabou o grupo? Claro que não. Claro que não. Nós estamos numa configuração judaica, gente. Na configuração judaica, cada pessoa é capaz de extrair luz. A luz não é minha, a luz é do Eterno. Eu busco muito, realmente eu tenho muito prazer de estar na presença de Hashem. Então, eu gosto de atrair luz porque assim, a coisa mais importante da minha vida é estar perto do Eterno. Então, o desejo das pessoas de buscarem vai atrair a luz está disponibilizada para nós. Mas eu queria passar isso para vocês. Nossas almas, elas estão entrando, a Beit El-Shama está entrando numa nova configuração, gente. Algumas pessoas pensaram, não, vai acabar a Beit El-Shama. A Beit El-Shama está entrando numa nova, ela não vai acabar. Ela vai entrar numa nova configuração. Uma nova configuração. E essa nova configuração tem que ser captado. Cada um tem que captar isso. É algo que é espiritual. É espiritual. Eu vou dar um exemplo para vocês. Tem uma parte que começa o canto, né, que nós fazemos, está incluído no Shacharit, que fala assim, e o povo acreditou no Eterno, e na continuidade falei, ou seja, teve uma fé, uma confiança no Eterno e em Moshe. Veja bem, colocando naquele momento numa posição de, ou seja, se Moshe não estiver aqui comigo, eu não tenho o Eterno. Entendeu? Que algumas pessoas começaram a pensar, é muito provável, preste atenção, que as pessoas que tiveram essa atitude foram aquelas que construíram o bezerro de ouro. Porque Moshe não veio, Moshe está demorando, então elas pensaram, nós temos que ter algum tipo de coisa intermediária que eu possa me conectar com o Eterno. Isso está errado. Nós aprendemos de maneira muito clara no passado. Nós tínhamos esse erro de achar sempre que tem que ter um intermediário para que eu receba a luz. Não. A luz, ela é dada diretamente do Eterno para cada um de nós. Agora, cada comunidade, cada grupo tem que se concentrar no estudo, tem que se preparar, tem que estar atraindo luz, tem que entender que nós somos agora a configuração judaica. Gente, aqui, eu estava hoje no shiur, um rabino muito respeitado, estava dando uma palestra, né?
e uma palestra assim muito... Eu entendi 10%, mas pelo menos Baruch Hashem, peguei os 10% ali do que foi falado, do que eu já estou aprendendo, enfim, peguei um pouquinho. Mas teve uma hora que um jovem falou, não, isso aí, a interpretação não está correta. Você fala, peraí, que isso? Tem um rabino dando uma aula e uma pessoa jovem, e outro questionou, e outro questionou. Aí eu observei, as pessoas aqui, elas obviamente são beneficiadas, né, com o conselho de mas cada uma está ligada a Kadosh Baruch Hu. Não, o meu não tá com a câmera Nós zero. estamos juntos, mas é preciso que cada um esteja também bem conectado e conectada com a Kadosh Baruch Hu. Eu estou passando isso, gente, porque nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir. Mas é preciso nós mudarmos e nós crescermos. Ou seja, não é fácil, mas nada vai ser fácil. O caminho verdadeiro não é fácil. O caminho correto não é fácil. Nada vai ser fácil. E o que é fácil também não tem graça, tem que ser difícil, tem que ser conquistado. Mas aí, por exemplo, o Rio de Janeiro chegou no Shabat. Eu não estou lá no Shabat. Gente, aí alguém poderia pensar, poxa, cadê o horário? Não está? Então, gente, vamos unir, vamos atrair a mesma luz, como se ele estivesse aqui. Ah, mas não é possível. Por que não é possível? Por que não é possível? É claro que é possível. A luz pertence a Kadosh Baruch Hu. Então, ao invés não, vamos juntar, vamos atrair essa luz. E a luz vai chegar. Porque a luz é do Eterno. Ninguém está abandonando. E se um líder de grupo tiver que vir estudar, ou um líder de uma comunidade, ninguém está abandonando ninguém. Cada um está se posicionando. Cada grupo se um líder sai, outra pessoa passa a liderar. Esse grupo tem que se reunir, tem que se levantar, tem que atrair luz. Depois chega a hora de outro ir, chega a hora do outro ir. E assim um vai ajudando o outro e nós vamos conseguir, gente. Mas nós temos que crescer. Nós temos que crescer. Nós temos que buscar, nós temos que nos esforçar. Eu também estou fazendo isso aqui. Nós temos que nos esforçar, nós temos que realmente lutar muito para conseguir. E nós vamos conseguir. Eu sinto a falta de vocês. Eu sei que vocês sentem falta de mim, da Silvana. E nós temos uma ligação muito grande. A comunidade do Rio de Janeiro é muito unida. A gente tem muita ligação entre nós. Então, não é fácil. Não é fácil. Eu sei que é difícil. Mas nós temos que mostrar a Kadosh Baruch Hu que nós estamos conectados com Ele. Que nossa conexão com Ele, ela é verdadeira. E que mesmo que nós não estejamos juntos, estejamos sozinhos, numa situação, num local, o Eterno está conosco. E nossa conexão com Ele continua, Ele sempre está conosco. Tá bom, gente? Então, eu queria trazer isso, eu vou reunir hoje com o pessoal do Rio de Janeiro também, mas eu só queria passar isso para vocês, né? Eu tenho, assim, a gente tem um apreço muito grande por todos, mas temos uma ligação muito com as pessoas do Rio de Janeiro. Porque a gente tá junto ali dia a dia. E é uma renúncia todo esse tempo, é uma renúncia, porque, né, ter uma base aqui, né,
está encontrando em momentos de visita. Mas é necessário, gente, para o bem da nossa comunidade. Olha as portas que estão abrindo. Nós vamos ter agora um rabino ajudando as pessoas que querem se converter. Então, vamos com muita força, gente. Não deixe o Yetzer Hará aparecer, não fique ouvindo pessoas que dúvida, não fique ouvindo pessoas que ficaram no meio do caminho, né? Não coloque tendas no deserto e ache que lá é o lugar para você morar a vida toda. Não, não é no deserto. Não é no deserto. Nós temos que entrar. Muitas vezes algumas pessoas acham, não, talvez para mim está bom ficar aqui no deserto, está confortável. Mas se não é para você, se você entende que é a vontade de Akadosh Baruch Hu você entrar, mas você fica toda hora ouvindo argumentos de como é bom ficar no deserto, como era bom a Beit El Shama no passado, por que tem que mudar a Beit El Shama? Ah, não, a gente está confortável. Se você fica ouvindo isso, quem vai perder é você. Porque o Eterno, Ele está guiando as coisas. Ele está abrindo portas maravilhosas, gente. Ok? Então eu queria só passar isso para vocês, né? E quero completar com alguns anúncios, tá bom, gente? E vou reunir com o pessoal do Rio, matar a saudade e falarmos mais sobre alguns outros pontos, mas encorajar também. Gente, acorda, vamos com força. Chegou a nossa hora. Vai precisar de outra vida? Nem sei se tem tempo para isso. Chegou a nossa hora, gente. Tem que ter determinação e vamos em frente. Olha para frente. Ok? Baruch Hashem. Eu vou me programar, como eu falei para vocês, embora eu tenha que estabelecer uma base, aqui eu vou me programar para fazer visitas. E vou dar assistência, não só ao Rio de Janeiro, mas visitar grupos. Mas preciso ter a base aqui e visitar os grupos, né? Rio de Janeiro, os grupos, fortalecer. Além disso, nós não teremos comunidades no Israel, não teremos. As pessoas vão se converter e vão ou voltar para o Brasil ou optar por algumas. Tem várias comunidades aqui. Porque se a gente criar comunidade, a gente não vai estudar. As pessoas não vão estudar, as pessoas vão estar envolvidas. Não, nós precisamos aprender. Então, nós não vamos fazer nenhuma comunidade aqui, nada disso. Quem for morar em Israel vai para um lugar de ensino, para aprender, né? Frequentar a sinagoga que você quiser frequentar, Askenazi, Sefaradi, como você quiser. Nós não vamos fazer comunidade, não vamos fazer. Agora, aqueles que quiserem voltar para o Brasil, tem as comunidades no Brasil, agora temos rabinos nos ajudando, está muito boa a configuração. Tá bom, gente? A conversão, só finalizando agora, ainda fazendo parte do shiur, para que todos possam ouvir isso. Primeiro, todos podem atrair luz. O projeto de casais está firme. E o fato de vir um por um, no final das contas, vai facilitar para que recebam uma atenção, né, propícia para a sua integração. Projeto também para mulheres. Existe um projeto, existe um local. Quando a gente completar, nós vamos começar, ou talvez um pouquinho antes. O trabalho com homens tem uma organização, fornecer a questão do ensino,
e a possibilidade de usarmos o apartamento aqui em Israel. Temos agora uma comissão de administração do apartamento, né, de pessoas que ajudaram. Das pessoas que ajudaram foram escolhidas algumas que fazem parte dessa comissão para haver uma maior transparência, para que haja um grupo participando com as sugestões. A gente também, para nós aqui, é bom isso, porque ter uma comissão é melhor, né? Até para que a gente possa ouvir novas ideias. Eu fico ocupado com muitas coisas, então, às vezes, o apartamento estava lá, agora uma pessoa alugou, uma pessoa da Beit El Shama alugou, foi bom, né? Para já estar usando o apartamento. Depois vamos ter outras pessoas da Beit El Shama também, e a comissão também está dando outras sugestões, está sendo muito bom. O Rabino do Brasil aceitou nos ajudar, eu vou reunir com ele semana que vem. E uma coisa, gente, para deixar claro, eu acho importante, uma questão de transparência, né, para todos, algumas pessoas, a maior parte da ajuda que nós recebemos e temos recebido são de algumas pessoas, e essas pessoas não são do Rio de Janeiro. A gente deixou, são pessoas específicas que o Eterno abençoe elas ajudaram bastante para nós estarmos aqui, né? A gente preferiu não usar ajudas do Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro precisa sobreviver, né? Com os recursos que tem, mantendo a comunidade, os custos, aluguel, tudo isso. Então, só para deixar isso claro, e agora as pessoas que estão aqui, né? Muito do que está sendo suprido está vindo já de situações que estão ocorrendo aqui mesmo, né? Já tem algumas pessoas, inclusive, conseguindo ter já um certo recurso, né? Com trabalhos que podem ser feitos, são trabalhos não fixos. Então, a situação está sendo organizada dessa forma. É como se fosse uma experiência que vai ser aplicada para os casais que vão estar vindo. O primeiro mês é bom ter um certo valor, o segundo mês também, e a partir do terceiro mês ter alguns recursos. Ainda assim, algumas pessoas nos ajudam, né? Tem nos ajudado, que o Eterno abençoe essas pessoas, e isso tem possibilitado a manutenção do trabalho aqui. Tá bom? Mas só para deixar claro, porque talvez alguns não sabiam disso, os recursos do Rio de Janeiro não são os recursos que estão sendo usados, não. A gente preferiu dessa forma, até para não ficar apertado para o Rio de Janeiro. Os recursos estão vindo de pessoas específicas que estão ajudando com esse projeto e se dispuseram a ajudar, fora os recursos que estão sendo conseguidos aqui. Bem, você um rabino nos ajudando, por que não estava falando? Porque não era o momento. Mas tinha um rabino nos ajudando? Tinha um rabino nos ajudando. Um rabino que vai nos ajudar no Brasil, mas você não pode falar, não vai ter o momento. E tem um rabino nos ajudando agora no Brasil? Tem. Tudo está acontecendo, gente. Só que o silêncio é a sabedoria grande. Quanto mais a gente faz silêncio, deixa as coisas acontecerem de maneira tranquila, é melhor. Mas tudo que foi falado aconteceu e está acontecendo. Então vamos estar firmes. Shalom para todos. Muita força, muita paz e um Shabbat Shalom para todos. Tá bom, gente? Eu vou agora, eu digo janeiro, firmes com toda a força, tá bom? Shalom, shalom para todos.